Agora, Celso, eu lembro que em 2013, né, o Peter Sinsin, ex-presidente do Fluminense, ele disse que o maior arrependimento enquanto presidente do clube, de 2011 até 2016, foi a demissão do Abel em 2013, que acabou quase culminando com a queda do Fluminense para a Série B. Qual foi a tua participação ali? Você teve alguma ingerência? Você pressionou pela saída do Abel? Você queria que o Abel tivesse saído em 2013? Ou como é que foi aquilo ali? Porque até hoje muita gente ainda não sabe o que se deu a demissão do Abel. Olha, eu às vezes estava pensando que a minha memória, estou até preocupado, né? Porque já tenho uma certa idade. Será que eu estou com alguma coisa? Que às vezes tem fatos que eu não lembro. Mas não é de maldade, não. É porque eu não lembro. O que eu lembro é, por exemplo, a bobagem do Peter Sinsin com o Muricy em 2011 e com o Alcides Antunes, que deixou a gente numa situação horrorosa. Poucas vezes nós tivemos dificuldade para contratar técnico. Nesse momento nós tivemos, falei com o Filipão longamente, o Filipão tinha uma multa importante. O Tite é um técnico também que eu tentei algumas vezes, mas sempre no meio do trabalho. Estadual ruim e tal, a gente ficava... Mas o Tite também só queria começar trabalho, né? Isso em 2011, né? Isso. Não, mas algumas vezes dessas. E aí, mas em 2011 aí lembramos do Abel. Abel ficou meu amigo em 2005, quando fomos campeões, né, estaduais. Depois também perdemos para o Paulista, que foi triste também. Copa do Brasil. Copa do Brasil. E aí, mas o Abel, aquela situação, só poderia vir dos Emirados X, blá, 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 blá. Bom, no final veio o Abel e nós fomos campeões brasileiros, né? Em 2013 aconteceu uma coisa, não sei se a saída do Abel. Primeiro que eu não demito jogadores, isso é uma lenda. A gente discute, e discute com uma certa, na época, né? Discutia com uma certa força, até porque a gente ajudava um investimento forte. E nessa época o Peter, mais uma vez, ele tirou o Sandrão, que tinha ido muito bem em 2012 como vice. Sandro Lima, vice de futebol. Aí eu também já estava irritado com ele por uma série de coisas. E o Abel Peter, assumiu o futebol durante 20 jogos como vice de futebol. E isso foi uma grande desgraça, que o Peter, os jogadores não gostavam dele e foi um momento muito ruim. Eu saí um pouco, eu sempre tive uma relação boa com os jogadores e aí aconteceu isso, quase que o Fluminense cai. O Abel, na época, sinceramente, eu não me lembro. Você vê hoje, nós já estamos agora aqui, o Abel com esse time todo está tendo algumas dificuldades. E todo mundo fala, o técnico, infelizmente, está errado isso, tudo bem, pode estar, talvez esteja. Mas o técnico, ele repercute no técnico essa questão dos resultados. Né? Entendi. Agora, se 2013 dizem que você pressionou pela saída do Abel, 2 anos antes, de 2011, teve aquele episódio lá do Emerson Sheik, na Libertadores, que cantou a música do Flamengo. Aí o Sheik, em várias entrevistas, disse que, não, peraí, pô, eu tô pagando um pato aqui, uma porção de jogadores do Fluminense cantaram também, e estava cantando de vários outros. Aí o Peter ficou pé da vida e mandou o cara embora. Dessa vez, você, que eu sei que você gostava do futebol do Sheik, você dessa vez não teve ingerência? Não falou, não, peraí, como é que tu vai mandar o cara embora? O cara fez o gol do título, jogador importante. O Sheik era um jogador importantíssimo, né? Também foi outro esforço nosso para trazê-lo. Os problemas como todo jogador, a gente sabe, mas jogava muito. E naquele ano fez o gol do título, né? Em 2010. O que o Peter fez, eu cheguei na Argentina para assistir o jogo e de repente o Peter estava que nem um louco lá me procurando. Foi ao hotel onde eu estava, não estava no hotel da delegação. E contou o fato. Eu achei aquilo um absurdo. Um absurdo. O presidente, de repente, tem nada que está no ônibus. Mas tudo bem, pode estar. E fico ouvindo isso, essas brincadeiras. O jogador canta musiquinha, quer dizer, eu achei um absurdo isso. E aí foi mais um desgaste que eu tive com ele. E você vê o seguinte, naquele ano, eu acho, não sei, 2011. ele foi para o Corinthians, Libertadores, lembra que mordeu lá o pescoço? Libertadores Mundial, foi. E ganhou o título, quer dizer, foi uma perda para o Fluminense. O
Fluminense com aquele time certinho, com o Emerson, seria uma coisa assim maravilhosa. Felizmente aconteceu isso. E até por conta dessa relação com o Peter, aconteceu esse episódio do Sheik, mas aí, Celso, se passaram 2 anos, a gente volta para 2013. Eleições no clube. Peter candidato contra o Delay. Por que naquele momento você resolveu apoiar o Peter e você se arrepende? Hoje, 6 anos depois, você pensa, pô... Eu acho que a primeira eleição que eu apoio o Peter foi contra o Júlio Bueno. Né? Isso, 2010. Ali foi um apoio até mais forte. Na outra já foi um apoio meio constrangido, eu confesso. Já andava meio irritado com o Peter e com essas coisas que ele fazia. Mas apoiei assim, discretamente. Mas ele tinha condição já de fazer voo solo, não precisava. Aí ele venceu a eleição e não adianta a gente falar em política aqui de arrependimento. Eu tenho um saldo, um balanço da gestão do Peter. Eu acho que ele foi uma gestão que errou muito. O Peter o gestor erra, não é esse o problema, certo? Uhum. Mas eu acho que ele errou muito e era sempre uma pessoa muito nervosa, afetada, né? Afetada? E aquela fungação que ele tinha também, a gente ficava até nervoso. Aí você vê que... Então é difícil, o Peter foi uma figura difícil. Agora, o presidente mais fácil que ele deu foi o... Pô, essa da fungada foi genial. Mas o presidente que você mais teve uma relação assim, mais próxima foi quem? Foi o Orcades ou foi o Fischel? Uma relação mais amistosa? Os dois foram. Davi Fischel era uma pessoa assim, um homem extremamente cordial, uma pessoa doce. O Orcades, então, colega. Rapaz, o Orcades tem uma passagem, rapidamente, eu tenho que contar isso. Eu estava cobrindo o Fluminense pelo Lance em 2010, lá no Espírito Santo, fiz a pré-temporada lá. Eu lembro que eu cobri o Fluminense e Vasco, né? Essa missão aí que as redações dão para o jornalista. E aí eu fui cobrir um amistoso Fluminense contra a Desportiva Ferroviária, lá no Engenheiro Araripe, em Cariacica. E aí boto lá para gravar, lá no Lance a gente fazia de tudo, né? Botei lá para gravar o jogo, quando eu vejo um senhor pujante, gordo assim, rapaz, subindo a arquibancada, mas com uma dificuldade. E atrás eu vejo o assessor do Fluminense na época empurrando a bunda daquele sujeito. O sujeito era o presidente do Fluminense, com uma dificuldade monstruosa. Cara, os jornalistas caíram na gargalhada. Desculpa, eu tive que falar isso. É totalmente... E tinha a história que ele comia grama antes do jogo. Comia grama? Ele o Orcades comia grama? Pegava um pouquinho e comia, acho que era para dar sorte. Meu Deus! Era uma superstição. Essa entrevista tinha que durar 1 hora, nem sei quanto está dando ali. Agora, Celso, a gente sabe que o Fluminense já passou por inúmeras gestões, mas eu acho que a mais polêmica é a atual, é a do presidente Abad, né, que acho que tem um dos maiores índices de rejeição. O que você pensa da gestão Abad e o que você faria se presidente do Fluminense fosse e se dispusesse da mesma situação econômica do Abad? Eu acho que a gestão do Abad realmente foi muito... Está sendo, né, muito ruim. Abad foi eleito com uma história que aí o Peter também vendeu isso, de que o clube estava financeiramente sem maiores problemas e que se viu que não era verdade. Eu diria até coisas que eu não faria, do que faria. Por exemplo, mandar aqueles jogadores embora daquela forma. Era uma economia, gerou uma dívida para o clube monstruosa, enorme. Você está entendendo? As experiências que ele tentou fazer no futebol, os vícios que ele colocou de futebol, inexpressivos, enfim. Ele, na verdade, se tornou uma figura que também os jogadores, você sente isso, não ficam falando, lógico, mas que não gostam do Abad, né? Por relacionamento, tem alguns momentos assim mais importantes, ele não aparece, ele se omite e tudo mais. Então, eu acho que o Fluminense tem inúmeros problemas, né? Qualquer que seja o presidente que assuma e que tenha intenção de melhorar o Fluminense, a questão financeira é importantíssima. Agora, por exemplo, você hoje não se sabe os números do Fluminense direito. Então você tem que entrar lá, fazer uma auditoria, evidentemente. Isso é prioridade se você
Não, prioridade, a questão financeira eu acho que é uma prioridade. Sim. Então isso tem que ser visto direitinho para ver. Por exemplo, agora tem uma notícia, o Fluminense vendeu quase 200 milhões de jogadores Isso. em 4 anos. 4 anos. Eu não sei se essa notícia da parte que fica para o Fluminense, que também tem aquele É o total da venda, né? Enfim, mas se fosse 200, 4 anos, 50 milhões ano, eu não estou dizendo se o dinheiro fosse todo para o futebol, o Fluminense estaria com possivelmente um time razoável. Mas não deve ir, lógico, que tem o fatiamento, né, desses valores e tem também as dívidas, que são muito grandes. Então eu acho que isso tem que ser pensado assim como o primeiro passo. E outra coisa é o investimento no futebol também, outra entre tantas, né? Porque se você não investir no futebol, que é o carro-chefe do clube, como é que você vai avançar? Então você tem que dar um jeito de fazer uma mágica para que isso possa acontecer. Mas aí eu te pergunto, Celso, você está vindo com o Mário agora, né? O Tenório parece que saiu do triunvirato. Como conseguir dinheiro? Acho que é a pergunta que o torcedor ele quer fazer. Você vê os 11 grandes clubes do Brasil, todos têm patrocinador master praticamente. O Fluminense é o único que não tem patrocinador master. Aí a galera da gestão diz que uma patrocínio master não resolve tudo, mas ajuda, né? Claro que ajuda. Como conseguir dinheiro? Como é que o Mário, como é que o Celso vão captar investidores, patrocinadores para investir num clube que ultimamente a gente tem percebido que não tem passado credibilidade para o mercado? Como fazer Mas isso? eu acho que isso daí, Leonardo, da credibilidade é fundamental. Por exemplo, eu hoje tenho um relacionamento que eu construí nesse tempo do futebol com pessoas como Renato Gaúcho, Muricy Ramalho, Roger, que são pessoas que têm uma série de ideias, uma série de contribuições para dar para a gente. Então você tem que ser humilde agora. Você não tem um patrocinador como a Crefisa, como foi Parmalat, como foi Unimed. Você tem que entender que hoje você está numa posição um pouco abaixo, nesse sentido, e começar a buscar essas alternativas. É como você disse, o patrocínio, o Fluminense anunciou com grande alegria o Mate Viton. Foi uma desgraça. Né? Essa outra Vale Express pagou 2 parcelas, não pagou mais nada. Foi. Então não adianta isso. E outra coisa, patrocínio também numa economia frágil, como nós estamos vivendo, não é fácil. Não é fácil. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que chegar, saber efetivamente a gente sentado, se caso sejamos nós, essa questão da auditagem dessa dívida e começar a procurar investidores, por exemplo. Tem conversas aí que o Abad foi no Kia, mas o Kia a gente sabe, né? Eu até tenho um bom relacionamento com ele, mas que é uma figura que é meio polêmica, você está entendendo? Então esses caminhos são importantes, você saber como você vai procurar isso, entendeu? Entendi. Agora, para a gente fechar, que já está com mais de 30 minutos de entrevista, outro tema que é muito polêmico também, Celso, que é o seguinte: o Fluminense é um clube que tem milhões de torcedores, né, espalhados pelo Brasil, mas a gente sabe que quem decide o futuro do clube são poucos milhares. Nas últimas eleições, a diferença sua para o Mário foi de 1.000 votos, do Mário para o Abad foi de 700 votos. Então é muito pouca gente para poder decidir o futuro do clube. Na verdade, são 2 perguntas. A primeira é: a gente sabe que os esportes olímpicos, existe um grupo político praticamente dentro do clube que são os esportes olímpicos, e ele carrega muitos votos. E se você perguntar para a maior parte da torcida do Fluminense, ninguém quer saber de esporte olímpico, que é o futebol forte. Então, de que maneira você vai tentar ganhar essa eleição, se é agora, antecipada, ou se é em novembro, mostrando para essa galera, para o social, que o futebol é o carro-chefe, que o futebol é a prioridade, de que maneira que isso vai, de fato, acontecer, e como fazer, acho que é o que as pessoas querem saber, para trazer o torcedor para dentro do clube, porque até o momento o sócio-futebol ele é um projeto, né? Ele é um projeto que pode caminhar, mas que ainda não foi à frente. Então, como você não se deixar levar por esse grupo de esportes olímpicos que quer suas próprias benesses, para tentar chegar ao poder e fazer com que o sócio-futebol seja de fato fortalecido? Você falou muito bem, o futebol, o Fluminense Futebol Clube. Sim. Então tem que ser prioridade o futebol. Né? Você tem que, a gente já discutiu a questão de custos, porque acaba se misturando. Né? Então, de repente, uma parte está no futebol, vai para o Olímpico, como também uma parte do Olímpico, alguma arrecadação vai para o futebol. Então, é uma confusão muito grande.
Nós temos hoje com o esporte olímpico, principalmente o Mário, tem conversado bastante com o esporte olímpico, eu acho que nós não vamos ter problema em relação a isso. Acho que o sócio futebol pode ser uma receita extraordinária. O Fluminense, nós nem passamos rápido, aí o marketing do Fluminense há muito tempo é muito ruim. Eu me lembro que quando nós éramos patrocinadores, a Unimed fazia mais marketing usando o Fluminense e a Unimed do que o Fluminense. Então o Fluminense não arrecada nada de marketing. As questões de material esportivo, eu, por exemplo, sou um que até gostei daquela camisa azul, isso tem gosto, e não consegui comprar, tá certo? Você não encontra. Os problemas de material, o Fluminense tem problemas crônicos, marketing, material esportivo, ações, dívidas, penhoras, não é fácil quem pegar o Fluminense para governar. E não é trabalho para 3 anos, é trabalho para 6 anos, 9 anos. Eu talvez já nem esteja aqui quando as coisas estiverem bem mais fáceis de serem resolvidas. Agora, o Fluminense tem que utilizar também essas questões, os seus ativos, né? Saber vender melhor, de repente, o jogador. Né? Às vezes, deixar o jogador um pouco mais, esticar um pouco, para que ele dê, do ponto de vista técnico, resultado também. Eu costumo dizer que o jogador do Fluminense, no útero da mãe, já é vendido. Então ele joga lá em Xerém, uns campeonatozinhos, e pronto, vai embora. Eu acho que isso tem que ser feito. Voltando à questão do sócio, o torcedor também, ele quer uma camisa, quer um brinde, ou a questão do ingresso, mas o torcedor tem que entender que o recurso do sócio futebol é um recurso importantíssimo para o clube e que ele tem que ir para o futebol. Tem que existir transparência nisso. Porque você vê Grêmio e Inter tem uma receita de sócio futebol que é maravilhosa. Sim. Você pegar lá, eles têm às vezes mais de 100 mil a R$30 de média, tem plano de 60, plano de 20, deve ter, 3 milhões de reais. É muito dinheiro. Praticamente 3 milhões de reais, praticamente paga a folha hoje do Fluminense, que é de 4. Claro, você vê. E o Fluminense não faz, a gente tem que fazer uma grande campanha de mobilização do torcedor tricolor, tem que fazer uma campanha que ele volte a acreditar no clube, no Fluminense. Não falo nem das questões internas, se você anda no Fluminense hoje, está tudo caindo aos pedaços. Quer dizer, quem é que vai ter aquilo como um clube de lazer, a piscina não funciona, o reboco não sei do que cai, enfim, tem que mexer mesmo. Essa é uma palavra antiga, choque de gestão, mas talvez já esteja meio em desuso, mas tem que você fazer uma gestão mais ousada, passando para o mercado credibilidade e principalmente para a torcida. Eu vi uma enquete que a Netflix fez sobre por que o torcedor, o que o torcedor está esperando para voltar, uma coisa assim. Jogador um pouquinho, outros um pouquinho. Que a torcida abandonou o Fluminense no Maracanã, não vai ao Maracanã mais. Que a gestão saia. Isso é um negócio assim inacreditável. Isso é para ser estudado. Quer dizer, a torcida quer que essa gestão saia. Para ela voltar e ir para o estádio. Exatamente. Ela quer ter ânimo de olhar assim, poxa, tem lá 2 caras agora que gostam do futebol. Né? Porque o Abad já disse várias vezes que não gostava muito de futebol também. Gosto do futebol, vão querer tornar o Fluminense efetivamente Fluminense Futebol Clube. Vamos conversar com o Olímpico para afinar essas questões todas, inclusive algumas que você levantou. E outra coisa importante, na última eleição, isso também eles negaram, mas basicamente deu 50% de votos de sócio-torcedor e 50% de voto do sócio-contribuinte proprietário. Contribuinte proprietário. Isso significa que se o sócio-torcedor, e muita gente entrou para votar mesmo, querendo mudar essa questão, se o sócio-torcedor comparecer às eleições, nós teremos uma chance de vitória ainda maior. Não que a gente tenha, não tenha uma boa posição no contribuinte proprietário, mas evidentemente, eu, por exemplo, sou um cara muito ligado ao futebol, tenho uma posição muito confortável na intenção de voto do sócio futebol. Então, eu acho que isso vai ser muito importante para que a gente possa dar uma questão aí de credibilidade, o Fluminense voltar a ter credibilidade, ser respeitado pelos clubes, os problemas de federação, essas coisas todas. Nós ficaremos aqui 4 dias para falar dessas situações todas.
E eu acho que cada uma delas é importante, no seu devido lugar, e a gente vai trabalhar para isso. Celso, obrigado. Fred, volta se o Mário e o Celso ganharem? A torcida quer saber. Quem sabe? Quem sabe? Teve alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz? Não. Foi ótimo. Perguntou bastante. Muito, né? Eu até já propus algumas coisas no meio do caminho, que de repente tá vendo? Olha aí. não era ser entrevistado. Eu também gostei muito Mais uma vez. da entrevista. Obrigado. Muito bem, ficamos à vontade. E eu espero Botou até uma bermudinha aí, sapé. Pois Show é. de bola. A espero... melhor bermuda, né? É a melhor bermuda que eu beleza. tinha. E eu espero que os tricolores gostem. Show de bola. Gente, esse foi o Marco 10, a estreia aqui do programa. A gente volta em breve. A ideia é fazer 2 programas por mês. Celso Barros aqui foi abrindo essa temporada. E é isso. Espero que gostem. Um grande abraço. Saudações tricolores.